Agora, a pergunta que nós temos aqui seria a seguinte, que eu gostaria de colocar com você. Veja bem, em Jó, capítulo 1 e 2, Deus e Satanás estão num jogo arbitrário que envolve a vida de Jó e da sua família para ver quem ganharia. Ou seja, Deus é dessa maneira tão... que isso? Bota Jó, sua família, 10 filhos, morre 10 filhos, a esposa que perde tudo, Jó que perde a saúde, e deu daquele joguinho só para saber quem ganharia, quem está certo, quem não está certo, quem tem razão, quem não tem. Muita gente, ao ler essa história, acha isso um absurdo. Como Deus pode jogar com a vida do ser humano dessa maneira? Como ele pode permitir Satanás? E a pessoa se escandaliza e diz, que é isto? Como compreender isto? Realmente será que Deus joga com a vida das pessoas? Será que eles brincam ali com a gente? E nós aqui sofremos por causa de uma disputa entre eles, entre Deus e Satanás? Quando nós estudamos o livro de Jó, nós vemos que não é isso que está acontecendo. Deus não está brincando com o livro de Jó. Nós temos nesses 2 capítulos, como eu coloquei aqui, como também no resto do livro, uma expressão daquilo que poderíamos chamar a graça total. O que seria esta graça total? Jó, no seu livro, na sua experiência, ele participa do papel de Cristo, de vindicar a Deus, o nome de Deus, a justiça divina, diante de todo o universo, contra as acusações de Satanás, no contexto do grande conflito. Isto é graça total. Quando nós pensamos na graça, a gente pensa somente na dimensão de Deus para com o homem. Deus ama o ser humano totalmente e ele deu, diz, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pensamos nesta graça, que é o dom divino do seu Filho, a vida, a morte de Cristo, seu ministério por nós, ressuscitou e vive para interceder por nós. Isso é graça, a gente só pensa na graça na dimensão de Deus para o homem. No entanto, a graça total nos fala também de uma outra dimensão. Essa dimensão ela é básica, ela é fundamental. Mas ela vai além disto. A graça nos desafia também a viver por Deus, baseado na graça. Deus nos amou, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quanto amamos a Deus? Amamos a Deus acima dos nossos bens. Amamos a Deus acima da nossa vida. E o testemunho de Jó é o testemunho da graça total. De graça recebemos, de graça podemos perder tudo. Deus deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Recebemos o bem, não receberíamos o mal? Jó vive a experiência da graça total. Tudo recebeu de Deus e tudo entregou a Deus. Essa experiência da graça total é uma realidade que Jesus nos falou acerca dela. Mas muitas vezes a gente se esquece disto. Que viver na graça não é somente receber tudo de Deus. Viver na graça é entregar tudo a Deus. Veja o que ele nos fala. Jesus, aqui eu vou ler agora uma série de textos no Novo Testamento, que nos ajuda a compreender a experiência de Jó. Compreendê-la nessa perspectiva bíblica da graça total. Okay? Jesus, ao falar aos seus discípulos, eu vou ler aqui, olhando na tela, né, porque na Bíblia nós temos de várias passagens, e nós temos de passar, mas você pode nos acompanhar com o tempo e verificar isto na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá então? Primeiro texto, então, está em Mateus, capítulo 5, versos 10 a 12. Isto é no contexto do sermão da bem-aventurança,
quando Jesus, o primeiro grande sermão de Jesus, como que ele termina a sessão das bem-aventuranças? Ele termina assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de mim, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Você quer seguir a Jesus? Você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Tenha em mente que seguir a Jesus envolve perseguição. Envolve, desde sempre, desde os profetas. Não é algo novo para os discípulos que começariam a seguir Jesus, não. Ele diz, isto é a experiência dos profetas que viveram antes de vocês. Você ser injuriado, perseguido, mentindo, falarem todo mal contra vocês. Isso faz parte da experiência de seguir a Jesus. Hein? E bem-aventurado você é, porque destes, diz ali, é o reino dos céus. Veja que Jesus continua dizendo, que nós somos chamados a ser coparticipantes com Ele, dos seus sofrimentos na vindicação do nome de Deus e na efetivação da graça neste mundo, para que outras pessoas possam conhecer a graça e para vindicar o nome de Deus neste contexto do grande conflito. Jesus diz, em Mateus capítulo 10, versos 24 a 25, diz Jesus, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, a mim que sou mestre, me chamaram de demônio? Quanto mais aos seus domésticos? Quanto mais aos meus servos? Hein? E Jesus repete isto nos outros evangelhos. Ele diz, o discípulo não está acima do seu mestre. Lá em Lucas, capítulo 6, 40. Todo aquele, porém, que for instruído, será como seu mestre. Nossa missão é ser como o nosso mestre Jesus. Hein? Isto é ser discípulo de Jesus. Lá em João, capítulo 13, versos 16 a 17, ele diz, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se vocês sabem disto, sabem dessas coisas, bem-aventurados sois, se vocês praticam isto, vivem isto. O enviado não é maior do que aquele que enviou. O servo não é maior do que o seu Senhor. O que essas palavras de Jesus implicam? O que elas querem dizer? Jesus vai explicar isso lá em João, capítulo 15, verso 18 a 21. Ele diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, eu escolhi vocês do mundo, para mim. Hein? Por isto, o mundo vos odeia. Verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão, por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Você poderá sofrer, porque você é do Senhor. Você poderá ser perseguido, porque você é de Jesus, você é de Cristo. Você é discípulo dele, você é servo dele. Isto pode ser uma realidade na sua vida.